Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre cada um de nós, para que nós possamos ler a Tua palavra e entender. Hoje começamos o livro do Gênesis, a criação. Primeiro capítulo da Bíblia e segundo versículo da Bíblia. Começamos assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriram o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas de noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. E depois fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntassem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era muito bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente, e assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente, e Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento dos céus para que iluminasse a terra. Presidiram o dia e a noite e separaram a luz das trevas. E Deus viu que isso era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era muito bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra.
Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era muito bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contém em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o sexto dia. Amados irmãos e irmãs, nós lemos aqui o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. São 30 versículos, o primeiro capítulo, falando sobre a criação do mundo. Então nós vimos que Deus criou tudo, que a terra era escura, que a terra não tinha nada, e que Deus olhou para aquela terra e disse: não, eu vou criar animais, vou criar árvores frutíferas, vou criar o homem e a mulher à minha imagem e semelhança, e assim foi feito. Mas nós sabemos que o inimigo plantou, né, o seu veneno sobre o homem, sobre a mulher. Então nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, acabamos pecando e entristecendo o coração de Deus. Peçamos a Deus, através dessa palavra, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e que nós possamos voltarmos a ser bons. Que Deus abençoe cada um e cada um. Amanhã continuaremos com o capítulo 2 do Gênesis. Tchau, gente. Deus abençoe. Dê o like e compartilha aí.